No ar, Jovem Pan Esporte. Fique por dentro do esporte em nossa região. Apresentação Marco Antônio. Jovem Pan Esporte. Quer manipular seus medicamentos com confiança, qualidade e preço justo? Center Fórmulas Manipulação Santa Terezinha. No Shopping Vale das Cachoeiras, número 180. Fone 42 3523 1424. WhatsApp 42 98821 3904. Com estacionamento próprio. Visite nossas redes sociais. Center Fórmulas. Posto Iguaçu Conveniência, combustível de qualidade e uma completa loja de conveniências. O melhor café da região, acompanhado de doces, salgados e o delicioso hambúrguer. Para o encontro com os amigos, chopp e bebidas em geral, além de uma loja completa com presentes e acessórios. Venha conferir o ótimo atendimento do Posto Iguaçu Conveniência, Rua 7 de Setembro 962, em Porto União. Confira também Posto Iguaçu Conveniência nas redes sociais. Bom dia, Tiago. Bom dia para você ligado aqui nos 98.3 da Rádio Jovem Pan, União da Vitória, e também todas as nossas plataformas digitais. Jovem Pan Esporte desta segunda-feira, começando a semana. Eu quero que sua semana seja incrível. Agora, será que a semana do torcedor iguaçuano vai ser incrível mesmo? E aí o torcedor iguaçuano, já caiu a ficha que o Iguaçu mais uma vez teve um rebaixamento para a terceira divisão do Campeonato Paranaense, né? Nós lá no início deste campeonato esperávamos aí até um acesso à primeira divisão, mas fomos aí surpreendidos por um descenso à terceira divisão, por um rebaixamento muito, mas muito doído mesmo para todos nós. Um bom investimento, um trabalho aí bacana da diretoria, mas infelizmente não deu para se manter em uma segunda divisão, em um campeonato que a gente viu um equilíbrio muito grande. Até mesmo as grandes equipes desse campeonato que investiram muita grana, caso do Toledo, do Paranavaí, foram equipes que não mostraram aquele futebol. O campeonato deste ano que tinha uma promessa de ser um campeonato até mais forte, mas foi um campeonato de um nível muito ruim, até eu diria assim, um campeonato de um nível muito baixo desta segunda divisão, mas isso é assunto para daqui a pouquinho, porque dói ver na tabela, abrir aqui o computador e hoje a gente está lá, Campeonato Paranaense da segunda divisão, e já com a próxima rodada, para o próximo final de semana, e a gente vê ali Toledo e Grêmio de Maringá, quando poderia ser Iguaçu e Grêmio de Maringá já na próxima rodada, mas são coisas do futebol. Alguém tem que cair, alguém tem que se classificar para a próxima fase desta competição. Muito bem, eu começo aqui falando sobre eliminatórias para a Copa do Mundo, eliminatórias sul-americanas. Tivemos a 15ª rodada. Nós tivemos na última quinta-feira, Paraguai 2, Uruguai 0, Equador 0-0 com a seleção brasileira, Chile 0, Argentina 1, Colômbia 0-0 com o Peru, Venezuela 2, Bolívia 0. E teremos amanhã, terça-feira, a 16ª rodada. Bolívia e Chile jogam lá na Bolívia, jogo que acontece às 17 horas no horário de Brasília. Outro jogo, Uruguai e Venezuela, 20 horas, jogo também na terça-feira, mais conhecido como amanhã. Argentina e Colômbia, no Monumental de Núñez, lá na Argentina. No Estádio Nacional de Lima, no Peru, amanhã, 22h30, Peru e Equador. Detalhe para esse Estádio Nacional de Lima, onde vai ser a final da Copa Libertadores da América deste ano. O Flamengo esteve lá em 2019 e venceu o River Plate na final de virada pelo placar de 2-1. E na Neoquímica Arena, estádio do Corinthians, Arena Remédio, nós teremos Brasil e Paraguai. Jogo dificílimo para a seleção brasileira, o segundo jogo do Carlo Ancelotti em frente à seleção brasileira. Brasil e Paraguai, então, 21h45 na Neoquímica Arena. A Argentina é líder com 34 pontos, em segundo vem
a seleção equatoriana com 24 pontos, o Paraguai também tem 24 pontos na terceira colocação, o Brasil é o quarto com 22, em quinto Uruguai 21, sexto Colômbia 21, sétimo a Venezuela com 18 pontos. Lembrando que até Venezuela, até Colômbia, sexta colocado, todo mundo vai para o Mundial direto. A Venezuela hoje com 7 pontos está numa repescagem com alguma equipe da Oceania. Em oitavo, Bolívia com 14, nono, Peru com 11, e em décimo, Chile com 10 pontos. Essas três seleções, então, hoje estariam eliminadas, não vão ao Mundial do ano que vem. Rapidinho, Campeonato Brasileiro da Série B, não tivemos Série A no Brasileirão neste final de semana devido a esta data FIFA, mas o Brasileirão da Série B teve a 11ª rodada, que começou lá na quinta-feira com Botafogo de São Paulo e Coritiba empatando em 0-0, Novo Horizontino 1, Chapecoense 0, Cuiabá 1, Paysandu 0, América Mineiro 1, Ferroviária 2, Avaí 1-0 no CRB, Goiás 2, Volta Redonda 0, esse jogo foi ontem, e o Goiás é mais líder do que nunca da Série B do Brasileirão. Atlético Paranaense 0, Atlético de Goiás 1, esse jogo foi ontem lá na Arena da Baixada, e que coisa, hein, gente? Vitória do Atlético de Goiás, colocando o Atlético Paranaense em uma crise. Remo 2-1 no Operário, jogaço ontem lá no Mangueirão. Hoje tem 2 jogos pela Série B do Brasileirão. Criciúma e Vila Nova, e Amazonas e Atlético são os 2 jogos para fechar, então, esta 11ª rodada do Brasileirão da Série B. Vamos virar um pouquinho a página agora, falar do nosso futsal. A Cal, gente, se classificou para a próxima fase do Campeonato Paranaense da Série Bronze, apesar de ter perdido ontem lá para a equipe. A Cal perdeu ontem por 6-2 para a equipe de Teixeira Soares, no sábado, perdeu por 6-2, mas com este resultado, mesmo com o resultado, a Cal acabou então se classificando. Vai ter um grupo muito forte pela frente na segunda fase dessa competição, com Cândido Abreu, Bituruna, Terra Roxa, Cafeeira e também Colombo. Então é a segunda fase, que já tem início no próximo dia 21 de junho, e a Cal então vai para essa segunda fase, muito difícil para o nosso futsal, mas nos classificamos. E lembrando que a Esfinge ficou de fora, não vai à próxima fase desta competição. Vamos lá então falar de Campeonato Paranaense. Campeonato Paranaense da segunda divisão. No que vem vamos estar aqui, falando do Campeonato Paranaense da terceirona. Mas por enquanto, ainda segunda divisão. Resultados deste final de semana. O jogo que rebaixou a Associação Atlético Iguaçu. Laranja Mecânica 0, Toledo 1, gente. Quem imaginava que o Toledo iria até o Estádio dos Pássaros, em Arapongas, e venceria a equipe do Laranja pelo placar de 1-0. Ninguém imaginava uma coisa dessa, mas com essa vitória, o Toledo vai à próxima fase, então, da competição para enfrentar a equipe do Galo Maringá. Paranavaí 3-1 no PSTC. Esse resultado manda também, joga o PSTC para a terceira divisão. PSTC e Iguaçu são as 2 equipes rebaixadas para o ano que vem. E o jogo que nos rebaixou, o Foz do Iguaçu venceu o Iguaçu pelo placar de 2-1. Parecia que a classificação ficaria para o Iguaçu. Saiu vencendo por 1-0, aliás, todos. Quem precisava do resultado, o PSTC saiu vencendo o Paranavaí por 1-0, Toledo vencendo por 1-0, o Iguaçu vencendo também por 1-0, e até ali todo mundo estava vencendo. O Iguaçu era a equipe que estaria indo para a próxima fase da competição. Aí começou, né? Toledo faz 1-0 lá, o Iguaçu leva o gol de empate, vai para cima, acaba levando o segundo gol da equipe do Foz do Iguaçu. E o detalhe, gente, do Iguaçu, o primeiro tempo foi bom, mas no segundo tempo, uma coisa que chamou a atenção foi o preparo físico da Associação Atlético Iguaçu. O Iguaçu perdeu as pernas, não tinha mais como reagir, parece que os jogadores totalmente cansados, claro, o esforço da primeira etapa, mas fisicamente
não estava bem a Associação Atlético Iguaçu. Alguns jogadores, a gente tem que dar um crédito aqui. Robinho correu muito, tentou de toda forma a vitória. Tauan, zagueiro, também foi muito bem. E o Vandinho, que entrou no segundo tempo. O Vandinho tem um espírito iguaçuano, espírito de torcedor da Associação Atlético Iguaçu, ou é aquele jogador que ele está lá para jogar e tem que fazer o que tem que ser feito. Agora, os demais jogadores, infelizmente, são aqueles jogadores que passam por aqui, por ali e que não têm identificação com o clube. O que mais nos deixa chateado é que o Iguaçu não estava se classificando, precisava de mais um gol e o cara leva 3 dias para cobrar um escanteio. Vai lá para o escanteio, aí você bate, eu bato e acabava aquele escanteio levando um tempão para ser cobrado, lateral também, que parecia até quando o Iguaçu estava empatando o jogo em 1-1, antes de levar o gol da virada, parecia que o Iguaçu estava ali vencendo o jogo, tal pressa dos jogadores cobrar aí um lateral. Tivemos 2 técnicos, o Richard Malca no início, que não foi bem, acabou sendo demitido, e depois o Rodrigo Casca, que veio. Claro que a equipe deu uma mudada, mas veio muito jogador, gente, praticamente um time inteiro novo. Aí foi um time inteiro, 12 jogadores foram contratados depois que o Rodrigo Casca assumiu a Associação Atlético Iguaçu, mas também não surtiu efeito. Jogos que a gente vencia, levou gol no final, jogos que jogamos bem, também não vencemos. A sorte também, claro, não esteve do lado do Iguaçu neste ano. Torcedor, nós temos somente a lamentar e aceitar agora o Iguaçu na 3ª divisão. Outros jogos desta rodada, nós tivemos o Galo Maringá vencendo o Nacional por 2-1 e o Batel perdendo em casa para o Patriotas pelo placar de 1-0. Classificação final, Galo Maringá 23, líder absoluto, Paranavaí 17, Foz do Iguaçu 17, quarto Patriotas com 13. Lembrando que até aí esses times fazem o segundo e decisivo jogo dentro de casa. Aí Nacional foi o 5º com 11, 6º Batel com 10, 7º Laranja Mecânica com 10, 8º Toledo, isso mesmo, Toledo com 9 pontos, Iguaçu rebaixado para a 2ª divisão com 6 pontos, o PSTC o 10º com 6 pontos também. O Iguaçu foi rebaixado então com 6 pontos em 9 jogos, o Iguaçu teve apenas uma vitória na competição, teve 3 empates, 5 derrotas. O Iguaçu, durante a competição, marcou ao todo foram 10 gols marcados, sofreu 14, saldo de menos 4 gols, então, para a Associação Atlético Iguaçu, um campeonato muito ruim da Associação Atlética Iguaçu. Nós temos já a próxima fase da competição, começa no próximo sábado, 15h30, com Toledo e Galo Maringá. Lá em Campo Mourão tem Nacional e Patriotas, em Arapongas, Laranja Mecânica e Paranavaí, em Guarapuava, Batel e Foz do Iguaçu. E para a gente só resta agora a Taça Paraná. Eu até conversei com alguns diretores da Associação Atlético Iguaçu ontem, domingo, para falar sobre a Taça Paraná, mas não tinha clima. Vamos fazer, não vamos fazer. Taça Paraná, lembrando que reúne, aí são 9 equipes da 1ª divisão do futebol paranaense e 7 equipes da 2ª divisão do futebol paranaense. Essas equipes jogam primeiramente numa fase de grupos e depois tem a 2ª fase, que é mata-mata. Quem for o campeão leva uma vaga para a Copa do Brasil. Esse campeonato começa em agosto, então. Claro que vamos deixar baixar a poeira primeiro, a diretoria da Associação Atlético Iguaçu vai se reunir para ver se acontece ou não a participação do Iguaçu dentro da Taça Paraná. Eu digo acontece ou não, mas vai. O Iguaçu vai disputar essa competição, só que por enquanto não dá bem para analisar o que diz a diretoria da Associação Atlético Iguaçu, porque o baque foi muito grande e é uma queda para uma 3ª divisão de uma equipe que fez um investimento que foi, neste ano de 2025, anota aí, marca aí na história da Associação Atlético Iguaçu. Tivemos o maior investimento da história da Associação Atlético Iguaçu em jogadores, em salários, em dar condições para que essa equipe pudesse jogar, e isso não surtiu efeito. O investimento
da Associação Atlético Iguaçu não foi para dentro de campo. Vai-se também conversar sobre essa parceria com essa empresa do Felipe, que é a F10, se a F10 continua ou não continua com o Iguaçu para a Taça Paraná. Tudo isso a gente vai conversar durante esta semana, que, como eu disse, hoje não tem clima para você ligar para um diretor, olha, está acontecendo isso, que vai acontecer aquilo e que as coisas vão se encaminhar. Por enquanto não, vamos deixar a poeira baixar para ir trazer essas notícias da Associação Atlético Iguaçu, mas que já poderemos sim ter Iguaçu em campo em agosto agora na Taça Paraná. As informações de hoje eram estas aqui do nosso Jovem Pan Esporte. Um abraço para você, Juliano. Aliás, eu quero mandar um abraço também aqui para a equipe que trabalhou nessa segunda divisão. Tivemos neste ano a chegada do Arnaldo Miller, fazendo um trabalho muito bom, excelente. Já sabíamos aí do profissional que é o Arnaldo Miller, e claro que a Jovem Pan traz o melhor. A Jovem Pan traz aquelas pessoas que realmente sabem de esporte. O Arnaldo é uma delas e veio para compor a nossa equipe esportiva neste ano. Parabéns a você também, Juliano. Parabéns ao Castanha, ao pessoal que fez então essa equipe esportiva, trazendo as informações deste Campeonato Paranaense da segunda divisão. Mas continua, hein, gente? Em Taça Paraná, tem Campeonato Catarinense da segunda divisão. Falar nisso, Campeonato Catarinense, rapidinho, que meu tempo está terminando, mas o Porto perdeu para a equipe do Nação por 2-0 aqui no estádio Armando Satti. O Porto tem que se reforçar. Se não se reforçar o Porto aí, se não tiver reforço, o Porto também vai para uma terceira divisão. Mas olha, tem jogador no Porto que infelizmente ainda não caiu no bid. Muitos desfalques no Porto, a gente notou ontem, esses jogadores até estavam lá assistindo o jogo, mas atenção, diretoria do Porto, hein? Tem que se virar, hein? Tem que mandar documentação, tudo certinho, desses jogadores para a federação, para que eles possam cair no bid e, quanto antes, poder ajudar o Futebol Clube do Porto. Porque se começa a perder, aí não dá mais para correr atrás do prejuízo. Abraço, gente, para todo mundo. Obrigado pela sua sintonia, para você que está nos ouvindo no rádio, também para quem está nos acompanhando em todas as plataformas digitais. E a qualquer momento eu volto aqui na Jovem Pan trazendo mais informações. Abraço, até mais, tchau. Você ouviu o Jovem Pan Esporte.